Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente, encerrar a rodada 28, fazer aquele tradicional pós-jogo, né? Que é o pós-jogo após o jogo, e a gente já aproveitar domingo, folga do Bahia, e, e o encerramento da rodada, né? Então, nós vamos fazer o pós-jogo, o encerramento da rodada e vamos ver como é que ficou o Bahia. Bahia ficou bonito, viu? Bahia ficou bonito nessa rodada 28. Antes da gente começar, né? Claro, aquele nosso jabá básico que está passando aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações para você sempre receber as informações assim que a gente publique. Se você já é inscrito e esqueceu de botar o sininho, ative o sininho também. Ajude a gente. Pouco a pouco a gente está chegando, na nossa meta aqui de 5.000 inscritos. E aí a gente precisa da ajuda de vocês, valeu? Então vamos lá. O que a gente vai falar? Nós vamos falar do Bahia, né? Bahia que venceu o Fortaleza por 2-0, e aí o Bahia engrenou a terceira vitória, terceiro, como diz o Rogério Ceni, triunfo seguido do Bahia, né? E agora vai para uma semana aí de 2 jogos fora. Então, nós vamos dar uma olhadinha na tabela, vamos ver como é que ficou a classificação, vamos ver como é que está a tabela da UFMG, falando sobre o rebaixamento. Claro, o Bahia ainda tem chances, né? As chances estão pequenas, mas o Bahia ainda tem chance de rebaixamento. Então a gente tem que olhar isso aí tudo direitinho, né? Beleza? Então vamos lá. Partiu. Falando um pouco do jogo, né? Então vamos dar uma olhada aqui para a gente começar a falar do jogo. Vamos dar uma olhada na escalação do Bahia. Compartilha a tela com vocês aqui. A tela com a escalação. Tá aí a escalação do Bahia, né? Então, é interessante a gente botar essa escalação para a gente verificar. O Rogério Ceni ele montou um time base e ele faz as trocas de acordo com eventuais necessidades, eventuais momentos que ele vai precisar ou não descansar os jogadores, né? Então, nesse caso aqui, como a gente está vendo, a equipe ele manteve Biel e Everaldo na frente, né? Ele apenas fez a que troca. O Rezende, que estava suspenso, ele colocou o Acevedo e o Vitor Hugo, que saiu machucado, lesionado no último jogo contra o Internacional, ele colocou o Raul Gustavo. Simples assim, a escalação completamente já divulgada, né? Então a gente já sabia que seria mais ou menos esse caminho aí que iria seguir. Importante a gente verificar o seguinte: mais um jogo que o Bahia não toma gols, então 1-0 contra o Inter, 1-0 contra o Inter, 2-0 contra o Fortaleza, então defesa sem levar gols, né? Claro que o Bahia teve algum susto? Sim, alguns lances perigosos. Tem uma bola que o cara joga na área, a gente vai ver nos melhores momentos, que, pelo amor de Deus, aquela bola, quando passou ali, o coração quase sai, quase pula, né? Ia ser ali o gol do empate. Mas, no geral, o Bahia se comportou bem. E aí, tem aquela pergunta que eu coloquei lá na chamada da abertura. Treinador ganha jogo? Né? Por que a gente faz isso? Treinador ganha jogo? Treinador não joga, né? Então, esse time que está aqui, essa escalação que está aqui, é a mesma escalação do treinador, é próximo da escalação do treinador anterior. E aí a pergunta: o treinador ganha jogo? Né? A gente tinha um treinador que tinha ele queria implantar uma filosofia do Grupo City. Né? E a impressão que eu tinha é que ele não pensava muito no resultado do jogo, mas sim no processo, ou seja, na filosofia. Então, ele tinha os fundamentos, tinha as ideias, tinha os conceitos. Se esses conceitos estivessem sendo aplicados e eventualmente dando ou não resultados, né,
para ele estava tudo bem, né? Ele estava tranquilíssimo. Essa era a impressão que eu tinha. Então, ele pede demissão por conta de motivos pessoais, segundo ele alegou, né? Ele pede demissão e entra o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, aparentemente, ele também quer implantar uma filosofia que aparentemente ela é próxima à filosofia do Grupo City. Só que tem um detalhe, o Rogério Ceni ele não pensa somente nisso. O Rogério Ceni pensa em vencer, em ganhar, em competir. Ele é um treinador, já ia falar um jogador, ele é um treinador que ele não gosta de perder, ele gosta de jogar para ganhar, né? Então, desde a época que ele era goleiro, ele jogava para ganhar. Ele queria que o time dele sempre vencesse. E ele virou treinador e agora ele quer que o time sempre vença. Resultado disso, ele sempre coloca o time para vencer. E uma outra situação, um outro resultado disso, né? Se a gente comparar os números do Rogério Ceni, hoje o Rogério Ceni tem 6 jogos no Bahia, são 4 triunfos e 2 derrotas. Ou seja, o time do Ceni não empatou ainda. Ele perde para o Flamengo e ele perde para o Santos, se não me engano, né? Mas ele tem 4 triunfos, que é quase a mesma coisa que todo o período do Renato Paiva à frente do Bahia. Ou seja, é um treinador que ele... e a gente vai ver isso no pequeno trecho que a gente vai colocar no final da coletiva. Ele é um treinador que ele quer vencer, ele tem a mentalidade vencedora, e isso, de alguma forma, contamina os jogadores. E aí os jogadores passam a pensar também, né? Não somente no processo do Grupo City, mas em jogar para vencer, para triunfar, para ganhar. E aí a gente olha, e aí a gente vê essa escalação. Interessante essa escalação, ele manteve aqui o tripé com 2 volantes, então ele tem 2 zagueiros, 2 laterais, e ele coloca os 2 volantes. Ele coloca o Tassiano aqui, mas o Tassiano ele entra mais como um meia, né? Um meia atacante pelo lado direito. Ele vem com uma linha de 4, 2 volantes e 3 meias de ligação, esses para servir o Everaldo. E, eventualmente, o Everaldo volta, né? Então, o Everaldo correndo muito, o time muito leve na frente, partida muito boa do Acevedo. O Acevedo matou a pau. O Acevedo tem a limitação, né? Que o Ceni já comentou, comparando ele com o Rezende. O Rezende é um pouco mais alto, então ele ajuda nas bolas paradas. O Acevedo ele é um pouco mais baixo, só que o Acevedo, quando entra no jogo, ele consegue ajudar aqui os zagueiros, né? Então ele consegue fazer uma saída em 3 sem o goleiro. Então o goleiro toca para ele, ele faz a saída em 3 e aí ele ajuda aqui com o Iago Felipe. Iago Felipe é outro que todo mundo queria ver morto, mas não queria ver no Bahia, né? E foi um dos melhores do jogo. Jogou muito, né? Ele e o Acevedo, os dois jogaram muito, a partida segura no meio, muita roubada de bola. Raul Gustavo entrou, obviamente, tá assim, não tem muito ritmo de jogo, uma falha ou outra normal, mas ele ajudou bastante, né? Cauli, dessa vez, não foi mágico, mas jogou muita bola. Everaldo também chamou muita marcação, né? Biel, a gente não precisa falar nada, porque Biel é um excepcional. O Cauli, o Rogério Ceni, ele compara o Cauli até ao Rafael Veiga, ou seja, tal a qualidade do Cauli. Então, esse é o time aqui que muita gente achou que ia ser rebaixado, e hoje tem gente que acha que esse time pode brigar até por uma vaga na Libertadores. Então, o que faz a mudança de um time para o outro? O que muda o time? É o treinador. O time, esse elenco aqui, ele não é um elenco, eventualmente, para brigar lá pela liderança ou para brigar por um título, mas ele não é um time, um elenco para ficar brigando cá embaixo para não cair, né? Para não ser rebaixado. Então, eu acredito que esse time ainda vai dar muito para frente, né?
né? Ainda vai dar muitas alegrias, faltam 10 rodadas, então nós encerramos a rodada 28, faltam 10 rodadas, tem 30 pontos aí, e ainda tem muita coisa boa aí para a gente ver. Então, voltando à escalação, essa aqui é a escalação: Gilberto na direita, Canives, Raul Gustavo e Camilo Cândido. O Fortaleza, ele vem com um time misto, né? Fortaleza segue aí um processo de descansar alguns jogadores para a final da Sul-Americana, mas mesmo com o time misto, o time do Fortaleza, ele é um time bem treinado, né? O Vojvoda é um treinador acima da média, então um time muito perigoso, sobretudo aqui, ó, caindo aqui na esquerda, né? No lado direito do ataque deles, à esquerda do nosso Bahia. Marinho, né? Marinho fez um salseiro bom aqui. Marinho conseguiu amarelar tanto o Camilo Cândido quanto o Raul Gustavo. Então, e isso aí, né, pela volúpia, pela velocidade e pelos ataques do Marinho, o Camilo Cândido teve que ficar um pouco mais atrás, o Raul Gustavo sempre olhando na cobertura. Ou seja, a consequência disso aqui é que a gente não viu muito o Camilo Cândido atacando e nem muito o Gilberto. Então, essa parte ofensiva, ela ficou mais aqui com Cauli, Biel, Ratão e Everaldo. Esses jogadores aqui da linha de defesa, eles ficaram um pouco mais atrás, contendo os contra-ataques. E é interessante também a gente falar da parte de contra-ataque, né? Primeiro jogo do Bahia com Fortaleza, vocês se lembram, o Bahia tomou 3 gols e eu disse que era um jogo educativo. Educativo no sentido que o Bahia tinha que utilizar aquele jogo para aprender e não repetir os erros. Ou seja, o Bahia ele avançava demais a linha defensiva e deixava o jogador no contra-ataque fácil. Então, quando ele perdia a bola no ataque, a equipe não conseguia dar o combate e travar o jogo para a defesa se recompor. Levamos 3 do Fortaleza, levamos meia dúzia do Sport. No jogo do sábado, né? Jogo Bahia e Fortaleza, isso não aconteceu. O Bahia sempre estava marcando, então toda vez que perdia a bola, sempre dava um combate, sempre tinha uma forma de reduzir a velocidade do Fortaleza e evitar que o Fortaleza tivesse um contra-ataque. Eventualmente, uma ou outra vez, né, eles conseguiram, mas, no geral, o Bahia conseguiu segurar. Então, para mim, o Bahia fez uma partida boa, né? Tem muito o que melhorar. A gente viu na entrevista do Rogério Ceni, ele disse que tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar, mas no momento, né? No momento, o time dá para o gasto. O time é esse aí e ele vem evoluindo. Então, 6 jogos do Rogério Ceni, a gente já também pode dizer o seguinte: contratação acertada, né? Contratação acertada e o time a gente vê que está evoluindo. Então, 4 triunfos, 2 derrotas, isso mostra uma perfeita evolução do nosso Bahia, né? E para a gente seguir aqui, nós podemos ver a nota do SofaScore. Então, vamos dar uma olhada aqui na avaliação do SofaScore. O resumo da partida, né? Então, o que foi a partida? Posse de bola, Bahia 49, Fortaleza 51. Aqui é interessante também, como a gente falou, o Fortaleza ele vem com um time misto, descansando alguns jogadores, só que quando o Bahia faz o primeiro gol, no segundo tempo, o Vojvoda começa a colocar alguns titulares. Ele coloca o Caleb, ele coloca o Machuca. Então, esses jogadores, eles têm, né? O Fortaleza não chegou à final da Sul-Americana à toa, né? O Fortaleza está na final da Sul-Americana e está lá entre os 10 no Brasileiro. Então, ele não chegou à toa. Isso aí faz o Fortaleza melhorar aqui na posse de bola. Então, o final do jogo aqui,
Bahia 2, Fortaleza 0. Então, gol de cabeça de Canives. Né? Interessante, o Bahia que não é muito bom em bola parada, né? Vamos torcer para que isso se repita e que o Bahia possa fazer mais gols de bola parada. E uma assistência ali, um passe para Rafael Ratão, que, na minha opinião, a bola desvia no Luciano Juba, ele segue para frente e o Ratão acredita na sobra da bola e vai lá e faz o gol, né? Então, posse de bola do Bahia, 49%, Fortaleza 51%, né? Finalizações, 16 finalizações do Bahia, 3 finalizações no gol. O Fortaleza fez 5 finalizações no gol de 10. Grandes chances, o Bahia teve uma, Fortaleza nenhuma. Passes certos, 279, que dá 80% de passes certos, e 83% de passes certos para o Fortaleza, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas notas aqui. Marcos Felipe, o maior pontuador do Bahia, 7,8, e o restante aqui dos jogadores, né? Vou dar uma puxada aqui, pronto. Dá mais uma puxadinha aqui para a gente ver. Agora tem a tela inteira, tá aqui. Biel, nota 7. Biel jogou muito bem. Everaldo fazendo o pivô, tocando a bola. Fez uma partidazinha ok. Tassiano, a nota 6,2 foi ok. Ele foi substituído, acabou cansando. Né? Iago Felipe e Acevedo, 7,2 aqui. Fechou tudo no meio. Então, o Fortaleza não teve muito ali, muito como fazer, como trabalhar pelo meio, principalmente por Nicolás Azevedo, que corria aquele meio campo todo. Cauli, mais uma boa partida do Cauli, 7,1, né? Não foi excepcional, não foi o decisivo, mas ajudou bastante. Camilo Cândido aqui na esquerda, como a gente falou, né? Camilo Cândido e Raul estava aqui tendo que segurar o Marinho, ficou mais para trás. Camilo Cândido fez uma partida boa, segura, né? Canives ele é bom, é muito bom. O que a gente precisa aqui para ajudar o Canives é que o zagueiro pela esquerda também tenha um nível. O Vitor Hugo ainda não está nessa performance toda, e o Gilberto, que jogou mais ou menos, né? Em relação ao Gilberto, que fez as primeiras partidas, o Gilberto deu uma caídazinha, mas a gente espera que a fase que ele esteja passando, ela acabe e ele volte a performar aí e ser aquele Gilberto do início, né? O Gilberto do início dos primeiros jogos do Bahia. Essa aqui é a média do Bahia, né? Essa aqui é a média, 7,8. O principal jogador do Bahia, provavelmente aqui, nenhum dos nossos jogadores vai entrar na seleção da rodada 28. Uma pena, né? Mas tudo bem. É isso aí. Essa é a nota, então, ó. Vamos lá, né? Vamos ver aqui os melhores momentos, né? De Bahia 2, Fortaleza 0. Jogar na tela aqui, vamos lá. Tá aí, né? Os melhores momentos. Importante, o gol do Rafael Ratão no finalzinho do jogo ali foi para dar o vapo em cima do Fortaleza, né? E aí, é importante, né, esse gol, porque ele joga o Bahia, fez o Bahia subir bastante. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados da rodada, né? Vamos dar uma olhada nos jogos aqui. Primeiro, vamos ver aqui as partidas, né? Está aqui encerrada a rodada 28. Rodada 28 que começou boa, né? Empate, Cuiabá 1, Goiás 1, São Paulo e Grêmio não afetou muito o Bahia. Bahia 2, Fortaleza 0, nosso triunfo. Botafogo e Atlético, esse jogo tinha começado no sábado, foi paralisado e no domingo continuou, acabou empatado. O Cruzeiro conseguiu vencer aqui com um gol contra do Atlético Mineiro, e aí ele conseguiu se descolar um pouquinho da zona de rebaixamento. O resultado que a gente falou no domingo, né, na nossa
no nosso post, a gente queria o quê? Que o Vasco perdesse e que o Santos perdesse. O Flamengo fez 1-0 em cima do Vasco da Gama e o Santos tomou 7-1. É um resultado pior do que os 6 que a gente aplicou no Goiás. Com isso, Vasco e Santos perdendo, o Bahia ficou com 34 pontos e os dois times aí que estão dentro da zona de rebaixamento, eles têm 30 pontos. Então, o Bahia agora tem 4 pontos da zona. Finalizando aqui, a gente tem Bragantino e Fluminense, o Palmeiras venceu do Coritiba, né? E o América Mineiro conseguiu fazer um gol e ceder o empate para o Corinthians. Esse resultado aqui foi o mais improvável, né? Todo mundo achava, inclusive eu, que o Corinthians ia vencer o América, né? Que isso aqui era favas contadas, tanto quanto Coritiba e Palmeiras aqui. Mas a verdade é que não. O América fez o primeiro e o Corinthians teve que correr atrás do empate aí. Com isso, a classificação, vamos olhar de baixo para cima, que é o que interessa para a gente. Zona de rebaixamento, Vasco com 30, Santos com 30, Coritiba com 20 e América com 19 pontos. Aí a gente tem o primeiro time fora, é o Goiás, com 31 pontos. O Corinthians com 33, então a 3 pontos da zona de rebaixamento. Cruzeiro e Bahia com 34 pontos. Bahia melhor no número de triunfos. Então, Bahia tem um triunfo a mais. Próximo jogo, ó, é Bahia e Cruzeiro. Então, o próximo jogo, esse é mais um jogo de 6 pontos. E se o Bahia vencer, a gente pode começar a brigar aqui em cima. 12ª colocação Internacional. Internacional que venceu, né? Inter venceu o Santos, aí passou. Cuiabá empatou, está aqui na 11ª posição. São Paulo é o 10º colocado. A liderança do Botafogo com 59 pontos, seguindo do Bragantino com 52. Botafogo empatou na rodada, Bragantino venceu, então Bragantino segue com o sonho de, quem sabe, né, ser campeão brasileiro. Flamengo com 50, Palmeiras na 4ª colocação. Palmeiras perdeu um pouco do gás daí, já está a 5 pontos do vice-líder. Não acredito que o Palmeiras aqui já não é um time que briga mais pelo título. Quem ainda continua brigando pelo título é o Bragantino e somente o Bragantino, né? Próximas partidas, para a gente dar uma olhada aqui. Fortaleza e Botafogo, Bragantino e Atlético, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, jogo difícil. Fluminense e Goiás, mais um jogo difícil. Bahia e Cruzeiro, é jogo aqui do mesmo nível, né? Pareio. Palmeiras e São Paulo, não interessa muito pra gente. Grêmio e Flamengo também não. Jogo ali da área, Cuiabá e Corinthians. Esse aqui é um jogo importante, na quarta-feira. Vasco e Internacional, jogo ali de quem tá na zona, né? O Internacional tentando escapar dessa zona. Então, esse é um resultado aqui que a gente pode torcer para o Inter vencer, né? Independente do resultado do Bahia, o Inter vencendo já ajuda, já mantém o Vasco lá embaixo. E Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, dois times na zona de rebaixamento. Aqui, teoricamente, qualquer resultado vai ser possível. O Santos vem aí de cabeça baixa, né? Depois de levar um 7, ele deve vir de cabeça muito baixa, né? Bom, é isso, né? Para a gente finalizar um pouco aí essa parte, nós vamos só ver aqui aquela tabelinha básica da UFMG que fala sobre o rebaixamento. Se vocês se recordam, na rodada anterior, o Bahia tinha 22% de probabilidade de rebaixamento. Agora, ó, tá aqui, ó, 10,2%. Ou seja, Bahia quase que não tem mais a possibilidade de rebaixamento. Esses números aqui, eles podem variar? Podem sim,
Mas isso quer dizer que o Bahia já está num caminho para se livrar aí dessa parte do rebaixamento. 3 triunfos seguidos, torcer agora, né, para um jogo, torcer agora para que na quarta-feira, o próximo jogo, o Bahia consiga se livrar mesmo aí desse rebaixamento, vencer, né, vencer o Cruzeiro, que é um jogo de 6 pontos e uma batalha importante para a gente finalizar, né, para nós finalizarmos esse giro, esse encerramento da rodada 23, eu vou colocar algumas partes da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Não vou colocar tudo, né? Se você tiver interesse, vai lá no nosso canal, a gente tem entrevista coletiva completa, ou então você vai na TV Bahia e assiste a entrevista coletiva completa. Deixa eu soltar aqui o que falou, né? Alguns trechos, algumas respostas do nosso Rogério Ceni. Soltar aqui. O Bahia é que o torcedor sonha, que todos nós que trabalhamos aqui ou que torcemos pelo clube desejamos. Se pode melhorar, eu acho que sempre pode, em várias questões. Na parte anímica, na parte de desejo, eu acho muito difícil ter mais do que a gente teve. Eles se entregaram completamente hoje. Eu sempre falo, né? Falei do Cauli lá em Goiânia, falei do Everaldo no último jogo. Eu poderia destacar vários jogadores, mas a dupla de volantes que jogou hoje fez uma partida excepcional. Eu acho que tanto o Nico quanto o Iago acho que foram muito bem no jogo, acho que demonstraram esse espírito de luta, de entrega do nosso time. Então nesse aspecto eu acho que nós deixamos o máximo dentro de campo. Todo mundo saiu no limite. Agora, como construção, como marcação, isso tudo a gente sem dúvida a cada vez pode ainda entregar um pouco mais. Puxa vida, cara, nós tentamos fazer, não tem jogo no Brasileiro, em casa ou fora, não há partida simples, fácil, né? O nosso próximo jogo é contra um concorrente direto, independente do resultado que tenha. Exatamente. Amanhã, né? É uma briga direta para se manter na Série A. E nós temos que... Amanhã nós vamos ter um dia de descanso, até que, enfim, né? A semana foi puxada inteira. Então amanhã eles descansam e nós vamos competir. Acho que o que você falou, né? Um time que mostrou alma, mostrou coração e é nessa toada que tem que seguir. Se falta alguma coisa, se a gente pode melhorar tecnicamente ou como conjunto ainda, mas esse valor que tem o triunfo, esse não pode nunca faltar para a gente. Tem grupos que se satisfazem por uma vitória, outros quando ganham 2 já tá bom, e tem aqueles caras que são os diferentes, os caras que querem vencer todo dia, né? E é a mentalidade que a gente tem que incutir nesses atletas, é que você só precisa vencer o próximo jogo, sempre. Então nós temos que ir para a próxima também como uma grande final, uma grande batalha. E aí sim se a gente conseguisse esse triunfo, aí acho que até o pensamento poderia começar a mudar. O controle do jogo foi melhor do que no último, mas eu acho que ainda a gente pode melhorar. Eu acho que às vezes a gente se precipita ao lançar uma bola, ao cruzar uma bola quando poderia parar, trabalhar um pouquinho mais essa bola. Nesse sentido, perto do dia que nós chegamos para hoje, é uma evolução absurda. Perto do ideal, eu acho que ainda falta bastante. Honestamente, eu gostaria de ter mais dúvidas. Interessante ele falando nessa parte, né? O Bahia ele vem sempre nessa parte nervosa, né? Ele sempre nervoso, sempre precipitado. Como os resultados, acredito que eles não vinham vindo, o time acabou ficando nervoso e tentando sempre adiantar as jogadas. Mas aí você vê o Ceni falando, né? Já está melhorando. Dúvidas para esse setor ou para qualquer outro setor, gostaria sempre de ter dúvidas boas assim. A gente vai analisar primeiro o adversário, como se comporta o Cruzeiro, ver o que encaixa melhor, né, para esse jogo. Mas é bom, nesse caso, numa dupla de volantes, se a gente jogar numa dupla de volantes, como a gente jogou nos últimos 2 jogos, você ter 3 jogadores, até o Diego Rosa entrando hoje, depois acho que de um bom período, né, e participando
um pouco do jogo. Nós temos Mugni, que já fez a função, até o Cittadini, estando melhor fisicamente, é um jogador que em determinados momentos pode dar mais qualidade numa construção de jogo e pode jogar nessa função. Então, assim, a concorrência é grande, mas isso é bom, né? Faz parte. Por isso que eu repito para vocês, às vezes ficam 7, 8, 9 jogadores fora e você fica triste pelos caras. Você gostaria de ter todos aqui, mas o elenco é um elenco numeroso e nem sempre você consegue deixar todo mundo feliz. Mas vejo que mesmo os que ficaram fora, vieram aqui hoje e comemoraram muito a vitória. Eu acho que isso é o triunfo. Acho que isso é o mais importante para a gente. Mas que venham mais dores de cabeça como essa. Quanto mais qualidade técnica você tem, o futebol é assim, futebol a cada 3 dias não é mais como era antigamente, que tem aqueles 11 ficam e... Não, hoje eu sabia que Tassiano não aguentaria até o fim, hoje eu sabia que... Achei que Iago não aguentaria até o fim, tinha certeza que Everaldo cansaria, Cauli cansaria e tinha certeza que o Biel também cansaria. Então assim, nós já tínhamos mais ou menos na cabeça essas 4 trocas, né? E o Cândido também fiquei um pouco preocupado com o Marinho em cima dele, né? Aí amarelou ele, amarelou o Raul, né? Aí eu fiquei um pouco preocupado em perder, né, um jogador, e por isso eu fiz a troca um pouco mais cedo nesse setor, porque jogar com 10 contra o Fortaleza, bom, é o mesmo que aconteceu com o Fortaleza, saindo um jogador machucado e tendo que ficar em 10, é bem sofrido, né? É bem cansativo. Bom, eu não posso te falar como era antes, mas eu sei como é quando eu jogava, né? Eu quero vencer. Eu não quero outro resultado que não seja o triunfo. Tanto que na minha carreira como treinador eu tenho sempre mais vitórias e derrotas do que empates. Aqui são 4 vitórias e 2 derrotas, né? Eu não sei muito jogar pelo empate. Eu penso sempre em tentar vencer. E às vezes o intuito de vencer, você tem que ter coragem para vencer, mas você corre riscos por uma derrota, né? Ali com o Juba e com o Bahia, foi quando entrou o Tinga, principalmente, é um jogador que leva vantagem no jogo aéreo, tem muita força no lateral. O Juba é um jogador em formação, acho que foi uma boa aquisição do clube, mas ele vai precisar se desenvolver, amadurecer um pouco mais. Mas tem entrado nos jogos, tem colaborado, tem um bom cruzamento, tem que saber a hora certa, talvez de prender uma bola, mas é um jogador interessante. Eu acho que a médio e longo prazo é um jogador que pode dar muito resultado. Um cara um pouco tímido, um pouco introvertido, mas que devagarinho vai se ambientando, vai se soltando e vai ser muito útil. E o Bahia, nós demos esses 45 minutos, ele já tinha entrado no jogo contra o Goiás, se eu não me engano, né, na parte final. É um jogador bem técnico, precisa estar um pouco mais concentrado, um pouco mais ligado, mas, enfim, vai ser usado, como vocês falaram, são vários jogos até o Atlético Paranaense, e muitos do elenco vão ser usados em determinado momento. O cansaço bate, você tem trocas que precisam ser feitas. Tá aí, né? É interessante, o Rogério Ceni, ele fala do Léo Cittadini, ele fala do Bahia e ele fala do Juba. E, curiosamente, esses 3, eles não são titulares, né? Ele acha que o Juba ainda precisa evoluir, ele acha que o Matheus Bahia perde um pouco a atenção e o Cittadini ainda falta um pouquinho na parte física, né? Ou seja, esses jogadores que a gente às vezes pede titularidade, eventualmente o Rogério Ceni ele vai soltando uma coisa ou outra sobre o jogador. Sobre esses 3 aí a gente nota, tecnicamente eles estão um pouco abaixo em relação aos que entram, muito embora a gente sempre pedisse, né? Luciano Juba, a gente sempre quer que Cittadini jogue, mas segundo o treinador, eles têm algumas limitações, né? Vamos lá. Bom, manter a intensidade está muito relativo ao como você encara o treinamento do dia a dia. Se você mesmo não jogando, se prepara para jogar, é o que eu sempre falo quando vai se contratar um jogador. Esse jogador é um bom reserva, então não contrata. Você contrata quem você acha que vai jogar e aí ele concorre com a vaga do outro jogador. Um jogador que trabalha, mesmo não estando jogando, trabalha focado, concentrado, ele pode ter uma falta de ritmo, cometer algum erro, mas ele quando entrar vai dar conta do recado. Então o que a gente pede é isso, né? E a gente treina todos, a gente faz o trabalho para todos. Dificilmente eu excluo um ou outro jogador do treinamento. A gente inventa um treinamento, faz alguma coisa, mas que inclua sempre 27, 28 jogadores, o que não é fácil para um treinador, às vésperas de um jogo, trabalhar com todos, para que todos estejam bem treinados. Ontem, por exemplo,
os 8 jogadores, com exceção ao Raul Gustavo e ao Nico, que não vinham jogando, esses 8 jogadores, eles só observaram o treinamento e foram trabalhar a bola parada, porque qualquer desgaste com eles, hoje eles não teriam condições de jogo. Então, todos os outros, o Juba entrou na posição que ele treinou ontem, para enfrentar o Fortaleza como nós pensamos que seria. Léo Cittadini treinou de 10, Ratão treinou de 9, Ademir treinou no lugar que ele entrou. Ou seja, o treinamento foi para eles. Esses outros já sabiam o que era para ser feito, eles só observaram. Em cima do trabalho deles, nós marcamos. Eles também estavam condicionados para o jogo e por isso Ademir entrou bem. Ratão, quando precisou ir de 9, primeiro entrou de lá, depois entrou bem. Juba entrou pelo lado, tem uma boa recomposição, ele tem uma virtude muito grande, que é um bom comprometimento defensivo. Ele tem facilidade para recomposição. E é assim que a gente tenta manter todo mundo no foco. Obrigado. Porque amanhã chega a oportunidade. E aí, se você não está preparado, você deixa passar essa oportunidade. Então, esse é o mais. Agora, eu não sei quantos pontos nós vamos conseguir fazer, isso eu não posso te garantir. Eu acho que é difícil você fazer 4 pontos contra Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. Mas é mais fácil fazer 4 pontos em casa contra eles do que fora de casa. Mas, assim, eu penso que esse jogo do Cruzeiro é uma final. Esse talvez seja o grande jogo. Eu sei que nós acabamos de fazer um grande jogo e só estamos tendo... O jogo do Cruzeiro só é um grande jogo pelo resultado que nós conseguimos hoje. Mas a mentalidade tem que ser essa, manter o foco para vencer a 4ª partida consecutiva, que seria fantástico para a gente. É isso aí, manter o foco para vencer a 4ª partida consecutiva. E com essa frase, né, a gente encerra a nossa rodada 23 e a gente encerra o nosso pós-jogo, rodada 23, o que a gente encerra a rodada 28 e o nosso pós-jogo da rodada 28, beleza? Lembre-se, deixa o like, ativa o sininho das notificações e aguarde as próximas notícias aí do nosso Bahia. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente se despede, um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.